Olá, amigos. Sejam todos muito bem-vindos ao mais um estudo, né, das obras de André Luiz. Estamos estudando o livro Ação e Reação na psicografia do Chico. E nós vamos hoje iniciar um novo capítulo, capítulo 13, que é o débito estacionário. No outro capítulo, no 12, nós vimos o débito agravado, que é a história de Mariana, que Thelma vai dar uma recordação rápida para que a gente possa iniciar o capítulo 13. Tudo bem, Thelma? Tudo bem, Márcia? Tudo bem, amigos? Esperamos que sim. E realmente, né, nós vamos dar hoje continuidade aí nesse novo capítulo, mas vamos lembrar um pouquinho o capítulo anterior, que, como a Márcia falou, é débito agravado, ou seja, uma encarnação que foi contraído débitos maiores, né, ao invés de estarmos ressarcindo, muitas vezes acontece isso na nossa vida, né? Então, é o caso da Mariana, que vocês devem lembrar, que tinha aquela menininha também deficiente na audição, na fala, e também com retardo mental, e ela totalmente dependente da mãe, mas a mãe vivendo uma situação muito grave, na verdade, uma expiação, porque ela acolheu essa menininha como filha nessa encarnação, recebeu, né, essa filha deficiente, o marido agora está no leprosário, a Mariana está muito conturbada, muito perturbada mesmo, e ela começa com uma ideação suicida. E já estava prestes a estar tomando a substância que ela preparou, mas a gente sabe que nós estamos sempre acompanhados. A sua mãezinha, no mundo espiritual, ela pede a ajuda de Silas, e Silas vai até a casa de Mariana e consegue impedir que ela absorva aquele líquido, e ela adormece. E quando ela adormece, Silas consegue, no mundo espiritual, levar para junto da sua mãe. A sua mãe relembra o compromisso que ela tinha com a filhinha, e tudo se acalma, né? E a Mariana não termina com a vida. Então, a lição que ficou, né, para nós nesse capítulo, é que até mesmo durante o sono, até uma situação de suicídio pode ser evitada, né? Então, a gente tem que se preparar para dormir e tudo mais, pensando que a ajuda sempre está a caminho, nos piores momentos da nossa vida. E esse capítulo nos deixou assim muitas lições, né? E É. certamente o de hoje, que nós vamos iniciar, também não será diferente. Não. Então, E vai né? também falar, né, Thelma, de que durante o sono nós vamos vai mais um exemplo da ajuda que também será recebida durante o sono, não é? Isso. Vamos ver mais um caso. Então, vamos lá. Mas, Agora a Márcia que vai ler esse capítulo, e a gente vai, com atenção, acompanhar aí essa história muito emocionante. então, nós falamos, né, do débito agravado, agora vamos falar daquele débito que fica parado, né, que a gente vem sempre para melhorar os nossos débitos. Ou não, às vezes a gente agrava, que foi o caso, e o débito estacionário, que a gente sabe que o espírito não retroage, né, mas ele também pode ficar parado ali, então o débito aqui está parado. Então vamos nós começar a ver aqui o que André Luiz nos diz. Então, André diz para a gente que prosseguimos administrando fraterno auxílio ao lar de Marina. Nem é Mariana, é Marina, né, Thelma? Olha, eu falei Mariana, mas é Marina, É verdade, eu também incluindo, incluindo a assistência ao companheiro, que é o marido dela, que o nosocômio ainda acolhia, encontrando excelentes oportunidades de estudo e observação. Então, eles estavam lá, porque, eu não lembro se a Thelma falou, o marido dela estava com tuberculose, não, com, né, lepra, né? hanseníase. 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 Isso. Estava internado. E ela estava só com a filhinha.
Bom, conclusões e apontamentos felicitavam-nos a cada passo. Tarefas e excursões cobriam-se de êxito desejável, quando certa noite, lá no parlatório, foi Silas procurado por um companheiro aflito que avisou o atencioso. Vocês lembram também o que é o parlatório? É onde aquelas almas sofridas, né, que estavam por ali naqueles abismos, iam para fazer suas rogativas. Esse era o parlatório. Então, eles estavam lá quando um companheiro vai procurar Silas e fala: assistente, nossa irmã Poliana parece vergar, quer dizer, se dobrar, em definitivo ao peso de imensa prova. Aí o Silas pergunta: ela está revoltada? E aí ela diz: não, nossa irmã está enferma e o equilíbrio orgânico declina de hora a hora. Apesar disso, vem lutando heroicamente para conservar-se ao pé do filho infeliz. Então, aqui eu acho que a gente não tem muito o que comentar, né, Thelma? Ele está dando uma introdução, É, que a gente vai ver a introdução. história da Poliana, que, pelo visto, está com uma doença e vai acabar não conseguindo cuidar do filhinho dela lá, né? Aí Silas refletiu por momentos rápidos e falou resoluto: é imperioso agir sem demora. E qual acontecer em circunstâncias anteriores, usamos a volitação para lograr mais tempo. A breve minutos, achávamos-nos em paisagem rural pobre e triste, num casebre totalmente exposto à ventania noturna. Infortunada mulher jazia enrolada em farrapos, numa esteira de palha, ao rés do solo, quer dizer, no chão, né? E a poucos metros, um mísero anão paralítico exibia o semblante alvar, quer dizer, grosseiro, né? Reconhecia-se nele, de pronto, né, a idiotia completa, sob a vigilância da enferma desditosa, que o fitava entre a aflição e o desencanto. Abarcando-os com o olhar, nosso condutor informou solícito: temos aqui nossa irmã Poliana e Sabino, o filho desventurado que o poder celeste lhe confiou. Espiritualmente, são ambos tutelados da mansão, em pedregoso caminho de reajuste. Então, aqui a gente vê, né, Thelma, o que será que faz? Fiquei pensando, numa família, está numa condição de um casebre, como ele diz aí, né? Totalmente exposto à ventania noturna, está enrolado em farrapos, dormindo no chão numa esteira de palha, igual essas que a gente tem de praia, né? Bem no chão, e ali uma criança, né? Um anão, não sei se é criança, quer dizer, um ser, né, nesse que ele coloca aqui, né? É. Assim, de início, é um caso até parecido com o da Marina, né? Porque a Marina também tinha uma filha deficiente, né? Dependente dela. Então, a gente vê que esses débitos, e a gente viu o caso da Marina, o que estava por detrás, né? Então, essas circunstâncias, a gente já imagina, como você está falando aí, né? A situação que pode ter ocorrido para que esses espíritos tenham esse tipo de expiação, né? Porque é uma encarnação expiatória, né? Então, ambos ali nesse comprometimento mútuo, né? Um com o outro. Mas, nas questões materiais, até em questões piores, que né, a Marina tinha uma casa, né? Aqui a gente vê essas condições materiais bem Mais difíceis, graves, e né? mais graves. Aí André Luiz fala que, entretanto, o generoso amigo parecia mais interessado na assistência prática que na obra informativa, inclinando-se atento para a desventurada mulher, auscultou-lhe o tórax. Quer dizer, ele vai com o médico, né? Vai Uhum. examinar ali o tórax dela. E ele explica algo inquieto, caso urgente. E convidados ao concurso imediato, associamo-nos à minuciosa pesquisa, observando que o coração da doente apresentava alarmante arritmia, quer dizer, estava batendo totalmente descompassado.
figurando-se nos agitado prisioneiro a emaranhar-se nas artérias estreitadas em caprichosas calcificações. Quer dizer, as artérias estavam cheias de calcificações, dificultando a passagem do sangue, né? Então, examinando aquele atormentado quadro circulatório, Silas informou: os vasos enfraquecidos do miocárdio ameaçam uma ruptura próxima, quer dizer, eles vão romper e ela vai morrer, né? Por quanto a doente se encontra na tensão de angústia extrema. A parada súbita do órgão central pode ocorrer de um instante para outro. Olha o que a gente pode, né? Quer dizer, o estado de angústia dela, Thelma, iria provocar uma ruptura dessas artérias e ela iria desencarnar. E naturalmente essa angústia era porque ela sabia que o filho, né, dependia totalmente dela, né, uma criatura totalmente sem defesas físicas, né, não andava, ele tem vários tipos de deficiência, né? Então essa angústia, as mães, né, começam aí a pensar como vai ser o futuro daquela criança, né? É. E a própria angústia da situação também, A né, Thelma? situação também, né, que não é nada agradável. E aí, assim dizendo, relanceou o olhar sobre o homem criança, né? Porque ele era pequenininho, ele vai dizer Uhum. para a gente, Mas era adulto. estirado a 2 passos, e acrescentou: entretanto, Poliana precisa de mais tempo no corpo, de vez que o filho não lhe dispensa os cuidados. Acham-se não apenas unidos à mesma prova, mas imanizados ao mesmo clima fluídico, reciprocamente alimentados pelas forças que exteriorizam no campo de afinidade pura. Isso aqui é bem interessante. Dessa maneira, a desencarnação da mãe repercutiria mortalmente sobre o filho, cuja existência, no estágio de segregação em que se encontra, gravita invariável em derredor da carícia materna. Aflitiva expectação caiu sobre nós. Silas de pé, como que buscava na choça, quer dizer, daquela choupana desguarnecida de tudo, algo que pudesse funcionar à guisa de socorro. Todavia, somente velho cântaro ali guardava pequena porção de água, quer dizer, uma moringa, uma coisa assim, guardava um pouco de água. Mas o que me chamou a atenção, Thelma, é quando ele explica ali, né? Ela precisa, porque se ela desencarna, ele vai desencarnar. Não só apenas pelos cuidados físicos que ela proporciona a ele, mas que eles estão unidos fluidicamente. Quer É, dizer, se um falecer, aqueles fluidos, eles estão emanados ali, é, imantados pelos fluidos que um emana para o outro, né? é uma verdadeira simbiose, né, o que a gente chama, né, Isso, porque um alimenta o outro. Casos onde quando um falta, o outro se fragiliza e vem a desencarnar também, né? Isso ocorre também nos processos obsessivos e também nas almas que se afinam muito por comprometimento, né? E por afeição, por comprometimento, né? No caso deles, é por esse comprometimento que vem de longo tempo, né? Isso mesmo. exatamente. E aí nós vamos ver Sila agora, que ele acho que vai magnetizar a água, né? Então o assistente comunicou-nos que a enferma reclamava medicação imediata, para poder estancar aquela arritmia ali, né? Considerando, porém, que naquela hora da noite não era fácil trazer algum companheiro encarnado àquele lugar deserto, eles tinham ali recursos quaisquer. Ainda assim, vimos-lo aplicar-lhe passes aqui na glote, na garganta, né? Uhum. Com desvelada atenção. Logo após, ele administrou recursos fluídicos à linfa pura, quer dizer, a água que estava ali naquela moringa. Compreendemos que Silas ativara a sede na doente, quer dizer, ele vai aqui na garganta, resseca para ela poder ter sede, né?
constrangendo-o a servir-se da água simples, então convertida em líquido medicamentoso. Despendendo enorme esforço, Poliana abandonou o leito e buscou o pote humilde. Após beber de ligeiros goles, acerenou as próprias ânsias, qual se houvera sorvido valiosa poção calmante. As preocupações obcecantes da hora em curso cederam lugar à calma do espírito, né? Ela ficou mais calma, né, Thelma? Uhum. É interessante, né, essa intuição do espírito para que ela pudesse, ela mesma, ir até a água e absorver, né? Então, a gente vê, né, como é que a espiritualidade nos atende sem que nós percebamos, né? É. Muitas ocorrências nos nossos Uhum. ambientes acontecem por causa dessa intervenção espiritual, que a gente não visualiza, então nós não é que nós não valorizamos, nós não estamos visualizando. Então, a gente só É. valoriza aquilo que a gente vê, mas é para a gente entender que o socorro está sempre conosco, né? Ele Mesmo vai que dar, aplica passe na garganta, faz ela ter a boca não seca, é? né, para fazer com que ela levante e vá beber água. E na água ele botou o remédio, né? Exatamente. Muito Quer dizer, interessante. o que que é o remédio, né? Ele fluidificou aquela água, Magnetizou ali a água. motivou a água, igual a nossa água fluidificada quando nós levamos para a casa espírita, ou dentro da nossa casa, que a gente, né, fluidifique a nossa água, porque a gente tem essa condição, É, né, de colocar nossos fluidos bons impressos na nossa água, que ela tem um remedinho para nós. Então, foi isso que o Silas fez. Ela foi lá beber a água. E foi assim que o diretor da nossa excursão, acariciando-lhe a fronte, pendida nos mulambos a se agregarem por travesseiro, transmitia-lhe forças revigorantes. E decorridos alguns minutos, Poliana mostrava-se plenamente fora do vaso físico, quer dizer, fora do corpo físico. Ela dormiu, adormeceu e foi levada, né, ao plano espiritual, mas sem a necessária lucidez espiritual para identificar-nos a presença. Contudo, subordinada ao comando magnético de Silas, ergueu-se automaticamente, enlaçada por ele e seguidos ambos por nós. Demandamos um bosque vizinho, quer dizer, ele leva ela em espírito, né, a um uhum, bosque. Longe de perceber-se, sob a assistência carinhosa de que era objeto, a enferma ausente do corpo de carne, como num sonho consolador, foi convenientemente acomodada por Sila no tapete de relva macia, quer dizer, aquelas plantas macias, uhum. sentindo-se calma e leve. Fim dessa operação, Silas convocou-nos à prece e, levantando o olhar para o firmamento faiscante de estrela, rogou compungidamente. Então, ele leva ela dormindo, né, Thelma, para desdobrada. Estou emancipada, né? Ele leva Uhum. para, coloca na relva macia, naquela grama, né? E ali ele faz uma prece e vai tentar melhorar aquela situação e ela compreender certamente o que está acontecendo, né? Agora é a prece de Silas. E ele fala: Pai de infinita bondade, tu que dás provimento às necessidades do verme, aparentemente esquecido no ventre do solo, que vestes a flor anônima, perfumando-lhe a contextura, muitas vezes sobre a lama do charco. Desce compassivo olhar sobre nós, que nos tresmalhamos à distância do teu amor. Em particular, Pai justo, compadece-te de nossa Poliana, vencida. Ela não é mais, Senhor, a mulher sequiosa de aventura e de ouro, disposta a lançar lodo e treva no caminho dos semelhantes, mas sim, pobre mãe fatigada, reclamando novas forças para a renúncia. Não é mais a moça vaidosa que tripudiava nos tormentos do próximo, mas triste mendiga, anulada para o trabalho, que soluça de porta em porta, esmolando o pão com que deve sustentar o filho agoniado de sua dor e nutrir a própria vida. Ele continua.
Ó Pai, não a deixes perder agora a bênção do corpo na senda redentora em que se refugia. Acrescenta-lhe os recursos para que não interrompa a experiência sublime em que se localiza. Tu, que nos deste pelo Cristo a divina revelação do sofrimento, como sendo o roteiro de nossa recondução para os teus braços, ajuda a refazer as energias aniquiladas, a fim de que não pereça antes de encontrar a nova luz que lhe aguarda o coração para a subida à glória eterna. Então, Silas faz essa prece tão comovente a Deus, né? E André fala que a voz de Silas estava tocada de profunda pé, que arrebatou todos eles ali a um pranto insofreável. E aí ele vê que luzes azuis, né, azulinhas cintilações, coroavam a cabeça, né, como resposta do alto. E ali, na selvagem floração do bosque ermo, né, que estava ali na noite, vimos ao longe 5 flamas, quer dizer, 5 chamas, em pontos distantes do espaço, que se aproximavam de nós celeremente. Quer comentar, Thelma? Então, vamos ler a outra, depois a gente comenta, né? E aí, renteando conosco, transfiguraram-se em companheiros que nos saudaram, regozijando. Quer dizer, vieram 5 espíritos ter junto deles. Em rápidos minutos, energias imponderáveis da natureza, associadas aos fluidos de plantas medicinais, foram trazidas à nossa enferma, que as inalava a longos sorvos, né? Inspirava ali. E em tempo breve vimos Poliana surpreendentemente refeita, pronta a retomar o envoltório para a necessária restauração. E aí André Luiz fala em pensamento ricos da terra. Pensei com lágrimas, onde o poder das vossas arcas, abarrotadas de ouro, ante a simples fulguração de uma prece? Onde a grandeza de vossos palácios, recheados de faustos e predarias, confrontada com um simples minuto de reverência da alma em comunhão com a paternidade de Deus na majestade do céu? Incapaz de raciocinar por si quanto à metamorfose experimentada, a face das inibições que sofria na provação temporária, a doente não conseguia ver-nos, mas sorria, venturosa, sentindo-se mais robusta e mais ágil. Novamente amparada, regressou ao tugúrio, né, aquela casinha dela infecta, aquela cama dela, né, no chão, Uhum. e auxiliamos a retomar a cápsula física, né, voltar ao corpo. É. Comenta um pouquinho, Thelma. Muito Que coisa comovente, linda. né? Essa ação de Silas e o que ele recebe imediatamente como ajuda, né? Espiritual aí através desses espíritos que vieram ali auxiliar, fortalecer Poliana, através desses fluidos de plantas medicinais, né? Que foram trazidas. Então essas perguntas que André faz aqui é uma boa reflexão para nós, né? Porque diante de coisas tão simples, tão pequenas para muitas, né, que não entendem, está aí uma riqueza de manancial, de medicamentos, né, espirituais em relação àqueles que têm tanto dinheiro, tanta riqueza, e a gente às vezes não pensa no valor que a prece tem, né? Diante de uma prece sentida, de uma prece com o propósito de ajudar o outro, olha só quanto que é oferecido, né? No caso aí, imediatamente. Então, isso Exatamente. é muito emocionante, né, para nós, e nos tem dar essa certeza, né, que as nossas preces, elas são ouvidas, elas são atendidas. Nós é que não temos assim, a condição de ver a outra dimensão, né? E em alguns casos não são imediatas, mas dependendo da gravidade, né, ela ocorre imediatamente essa ajuda, né? Exatamente.
E a gente não vê como é que. Eu estou querendo lembrar se é a Dona Ivone, nos livros dela, ou se é a Emmanuel, que diz que não tem prece sem resposta. Né? É No um dos próprio livros do Evangelho próprio tem isso André também. Luiz, né, que É. fala, né, que numa conversa dele com acho que é nos Foi André Mensageiros, Luiz, isso, foi é, André Luiz eu mesmo. acho que é nos Esse foi Mensageiros, Alexandre. que é Esmalha, né? É nos Mensageiros. Então, a gente vê aí, né, essas preces que tem, todos os livros têm preces lindíssimas, né, que são rogações diante de sofredores, diante de situações tão graves. E no caso aqui, a Poliana nos comove muito, né, esse lado tão necessitado dela, né, que praticamente uma mendiga aqui no nosso meio, né? Exatamente. E a gente pensa, né, que será que lá nas mansardas tem o auxílio também? Claro que tem, né? Esses tarefeiros, esses espíritos que trabalham assim infinitamente, principalmente na madrugada, né, que a gente tem conhecimento disso, né? Que aquelas equipes socorristas saem para atender justamente esses que estão ali, né, em situações penosas, de penúria, Exatamente. de sofrimento, né? Muito É comovedor. isso mesmo. Bom, e aí, enquanto descerrava os olhos, reconfortada, Silas esclareceu. As melhoras adquiridas pela organização perispirítica, né, que aquilo aconteceu no perispírito, serão Uhum. apressadamente assimiladas pelas células do equipamento fisiológico. E acentuou: sabem os médicos terrenos que o sono é um dos ministros mais eficientes de cura. É que, ausente do corpo, muitas vezes consegue a alma prover-se de recursos prodigiosos para a recuperação do veículo carnal em que estagia no mundo. Após a elucidação, afagou os cabelos grisalhos da pobre doente e prometeu-lhe em voz alta: descanse. Quando o dia ressurgir, nossos companheiros trarão até aqui o socorro da caridade fraternal, valendo-se de algum samaritano das redondezas. Permitirá ao Senhor que você continue. Em seguida, convidou-nos a observar o campo orgânico de Sabino. Então, olha que a gente vê aqui, né? Porque a gente sabe que tudo acontece primeiro no nosso corpo espiritual, o Uhum. perispírito, seja para a doença, seja para a cura. E depois ela vai ser assimilada pelas células no nosso corpo físico. E é isso que o Silas está explicando ali. Então, as melhoras que o perispírito dela absorveu, rapidamente vai passar para o coração físico e ela vai melhorar, É. né? Então, aí é que ele fala, né? Sabem os médicos, terreno que o sono é um dos ministros mais eficientes da cura. Então, os médicos falam: olha, descansa, dorme um pouco, depois você vai acordar melhor, né? Então, é o que ele está explicando aqui, que fora do corpo, a alma consegue ter esses, às vezes por uma prece, às vezes, Uhum. naturalmente, o nosso corpo mesmo renova células durante o sono, por isso a importância de dormir, não é? Muito importante, né? E a gente ter esse respeito na hora do sono, né? Não desperdiçar esse tempo onde o corpo vai se renovar suas forças, vai trazer mais energia e, no caso aqui da Mariana, né, ele recompôs todas aquelas estruturas, né, que estavam ali a ponto de pararem, né, de funcionar. Então a gente tem que ter muita atenção, né, com o nosso veículo carnal nesse momento do sono. Respeitar esse tempo, né? Não só para quando nós estamos doentes, mas quando nós estamos saudáveis também, porque a falta do sono produz a doença. Exatamente, é. E aí agora a gente vai ver Sabino, que é o filho dela que a gente viu, Uhum. né. Então por fora, sim, ele dolorosa máscara de anormalidade e aberração, então deve ser uma figura muito ruim de olhar. Mirrado, nada medindo além de 90 centímetros e apresentando uma grande cabeça, aquele corpo disforme
trezendando, quer dizer, exalando odores fétidos, inspirava compaixão e, ao mesmo tempo, repugnância. Imagina que são eles espíritos olhando, imagina nós encarnados olhando Pois um ser desse, né? A fisionomia denotava a configuração macacoide, quer dizer, como se fosse um macaco, exibindo, porém, no sorriso inconsciente e nos olhos semilúcidos a expressão de um palhaço triste. Recomendou-nos Sila escutar-lhe, né, a gente, ao escutar o campo íntimo dele. E, em razão disso, findo alguns minutos de reflexão, assimilei-lhe a faixa mental, observando-lhes as singulares reminiscências. Demonstrando viver essencialmente distante da realidade, a memória de Sabino mergulhava toda em quadros estranhos. Corporificados ante a nossa visão espiritual, os pensamentos dele tomavam consistência, compelindo-nos a enxergá-lo qual se sentia em verdade. Então, quer dizer, você viu um ser ali disforme, e aí André Luiz diz que penetra ali nos pensamentos dele para ver o que tinha ali, né? Ele começa a sondar, né, a escutar, digamos assim, a mente dele, ao que ele. Então, ele consegue entender que ele trazia ainda aquelas reminiscências ali do seu passado, né? E a gente fica pensando qual foi essas situações tão graves que ele se envolveu para trazer essa expiação assim tão demonstrando ali, né, não só no seu íntimo, mas na expressão física, a grande necessidade, a grande situação, né, que vivia aquela alma, a É, dor daquela alma, né? de ter nascido num lar tão Tão comprometido miserável, materialmente, tão miserável, e mais nessa condição física também tão tão miserável, crítico, né? né? Tão crítica, né? E O que será talvez, que Márcia, foi essa vida ele de Sabino? certamente não tinha entendimento disso, né? Porque ele tinha esse retardo mental, né? Então, aí a gente vai analisando a misericórdia divina, né? Porque se ele não tivesse essa dificuldade na mente, essa deficiência na mente, talvez ele não suportasse, né, toda aquela situação, né? Então, Exato, e já teria tirado a própria vida. exato, né? Com certeza. Então, essa falta de lucidez, toda essa situação tão dolorosa para nós quando lemos, né? Quando começamos a imaginar que ser, né? Esse que causava, no caso aqui, era uma aberração, né? Porque tanto físico quanto emocional. Então, a gente É, vê a misericórdia divina atendendo a todos as necessidades para que ele fosse mantido vivo, e não por castigo, porque a gente vê aí que é uma situação de muita dor, mas que foi construída ao longo da sua encarnação. A gente vai ver isso, né? na No parte segunda, decorrer. a gente vai ver bem Isso. detalhado, que a gente vai ter duas partes desse capítulo, vamos ver bem os detalhes do porquê do Sabino nessa condição, Nessa né? condição tão dolorosa, né? E aí a gente vê na nossa cidade, né, pessoas com situações semelhantes, né? E a gente, é claro que a gente naquele momento nem lembra, claro, dessas questões, mas tudo são dívidas, tudo são reações da própria lei, né, que traz esses sofrimentos, e ali está um espírito em débito com a lei Exatamente. divina, né? Vamos ver o último slide dessa parte. E aí, André Luiz vai ver o que está na mente dele, porque a mente do Sabino está fixa numa No, encarnação dele. no E aí cenário viu passado, da encarnação exatamente no cenário passado, que não necessariamente na última encarnação, pelo visto, há muito tempo atrás. Olha, uhum, víamos-no em trajes de palaciano, bem posto,
influenciando pessoas categorizadas para a consumação de crimes ocultos, a culminarem sempre na flagelação do povo. Viúvas e órfãos, trabalhadores humildes e escravos misérrimos desfilavam nas telas de suas complicadas recordações. Palacetes aristocráticos e mesas opíperas, quer dizer, suntuosas, constavam por detalhes faustosos, quer dizer, exuberantes, das lembranças que lhe povoavam o espírito. E a seu lado, sempre a mesma mulher, cujo porte soberbo revelava que era Poliana, aquela mesma Poliana que jazia na esteira ao seu lado ali, parada, que era a mãe dele agora. Assombrados, identificávamos ambos cercados de luxo e ouro, manchados, porém, de sangue, ao qual se faziam plenamente insensíveis. Reconhecíamos sem dificuldade que mantinham consigo escusos compromissos um com o outro no terreno da crueldade. Então, a gente vê aqui que Sabino está preso nessa vida bem lá para trás. A mente dele nem dá conta do que ele é hoje. Ela está presa, estacionada lá numa vida muito lá para trás dele, né? E a Ou gente seja, ele encontra ainda se Poliana do lado vê, dele. ele ainda se vê como aquele senhor ali, vamos dizer assim, em traje palaciano, bem posto, né? Cheio de poder, né? Cheio de condições, mas sempre com a intenção de quê? De cometer crimes que ficassem ocultos da justiça, né? E causando flagelação ao povo. Né? Quer dizer, além dos crimes praticados, ele causava situação de dificuldade às viúvas, os órfãos, né? Pessoas que eram ali trabalhadores, né? Então, tudo isso ele fala que desfilavam nas telas de suas complicadas recordações. Então, era aquele looping, né? Ali que coisa, né? Indo e voltando, aquelas cenas aonde ele atuante ali com seu poder, mas também aqueles que foram flagelados por ele, né? Ô, Muito Thelma, sofrimento. isso me faz lembrar, no geral, aqui, sem especificar caso algum, dos nossos políticos. Eu estava Eu pensando a mesma coisa. né, que roubam da saúde, que roubam da educação, de todas as questões que, assim, quando você tira dinheiro, recursos de hospitais pela sua ganância, pela sua corrupção, quantas almas, quantas pessoas estão deixando de ser atendidas, de estarem morrendo, desencarnando, por culpa daquilo que você fez, como consequência dos seus atos. É aqui É, uma questão mais grave, tudo bem, mas são cenários que a gente fica pensando que tipo de encarnação terão essas pessoas que lesam uma sociedade. é. Eu também fiquei pensando na situação desses policiais, desses homens que têm o poder ali, né, nas mãos, né, no caso que se tornam, muitos deles se tornam milicianos, né, que vão cobrar por colocar as pessoas, às vezes, em situações muito, muito tristes de aprisionamento moral Isso. a essas mentes, né? Pela astúcia que eles arquitetam essas coisas, que a gente vê aí pessoas que devem a esses outros, né? E aí isso são crimes ocultos muitas vezes que não chegam, né, para nós. Mas ao Exatamente. desencarnar, esses companheiros vão enfrentar situações muito tristes e ao reencarnar está aí o resultado, né? O resultado É. dessas ações, né? Então, E aí são vão ter tantas dificuldades, talvez emocionais, físicas, né? E de várias questões, né? E aí é isso, nós, na parte segunda, nós vamos continuar vendo mais detalhes da vida do Sabino, né? Das coisas que e como ele, o que está acontecendo com ele
em função de já se passar, vamos ver o tempo que vai se passar e ele ainda está preso nessa memória dele do passado aí, não é? É Então é verdade. isso, né, Thelma? A gente chegou ao É, fim dessa parte, na semana que vem a gente termina esse capítulo. e vamos conhecer mais um pouco do Sabino e aprender com essas lições, embora sendo dolorosas, elas nos trazem grandes ensinamentos, né, Márcia? Exatamente. Então, que vocês possam ficar com Jesus. Não esqueçam de dar o like se estão gostando do estudo, para que ajudem os nossos canais, né, que transmitem esse programa, de onde quer que você esteja assistindo, e que a gente se encontre, então, na semana que vem. Até lá, né, Thelma? Até lá, se Deus quiser. Fique com Deus e até mais.